Fala galera, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre maratona nesse vídeo. E hoje, como vocês podem ver aqui ao fundo, eu estou na beira do mar, na areia mesmo. A gente está numa ilha bem pequenininha aqui na Indonésia e o nosso visual todo da ilha é assim. Não tem asfalto, não tem carro, não tem moto. No máximo tem aí alguns barquinhos para levar a galera para as outras ilhas e cá estamos nós, uma ilha bem interior, no meio do oceano. E a minha intenção aqui hoje de bater um papo com vocês sobre maratona é para esclarecer algumas questões sobre treinamento e principalmente não só sobre treinamento, mas também sobre o processo do treinamento aí ao longo do planejamento, né, de uma maratona, que é muito diferente para cada pessoa. Principalmente quando a gente passa a sair do 21 km para o 42 km, a gente sabe que a mudança de treinamento para corrida muda bastante. E não só a mudança de treinamento, mas também a forma como a pessoa se adapta aos treinos, né? A gente precisa fazer alguns treinos importantes, alguns treinos chaves, para entregar a maratona da melhor maneira possível e dentro do objetivo de cada um, claro. Mas a resposta normalmente do nosso corpo em relação aos treinos para 5, para 10 e para 21 muda bastante. Porque a partir do momento que a gente passa um determinado volume de treino, seja ele semanal ou seja num treino só, a gente começa a ter algumas respostas no nosso corpo e que para quem está começando pode ser algo muito diferente e de certa forma algo difícil, né? Uma barreira aí para passar nesse período de treinamento. Para quem já correu outras vezes, buscar novos ritmos também, isso acaba às vezes interferindo, porque a pessoa tenta se esforçar mais, buscar melhores ritmos, melhores performance na maratona, e isso faz com que ela treine mais. E treinando mais, a gente gera mais sobrecarga, e tudo isso gera um processo adaptativo novo, né? Então a maratona ela tem um quê a mais aí de detalhes que vai muito além de correr os 42 km, 195 metros no dia da prova. Correr isso no dia da prova, para quem treinou, é tranquilo. Claro que é tranquilo entre aspas, porque sempre é uma maratona, mas vai sair, né? O problema é tu passar aí por um período grande de treino para uma maratona, né? E 100%. Então, esse final de semana nós temos a maratona de Berlim, temos vários alunos lá que vão correr a prova, como tivemos em maratona de Blumenau e outras maratonas por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora. E a gente sempre se depara com situações muito adversas, assim. As coisas acontecem dentro do como a gente planeja, muitas vezes, mas cada pessoa vai ter, às vezes, uma questão específica da qual ela ou teve algum problema no trabalho, ou teve algum problema na familiar, ou teve algum problema pessoal, ou alguma dificuldade com os treinos, e aí depende muito da gente ser um pouco mais flexível e ajustando, às vezes tanto para menos o treino, às vezes quanto para mais, caso a pessoa esteja respondendo muito bem também, para que a gente possa ir de acordo aí com os nossos objetivos e atingir o tão sonhado plano, objetivo, né, meta de atingir os 42 km no dia da prova. Então é muito importante a gente, primeiramente, antes de querer se inscrever numa maratona, entender como é que se faz uma maratona, como é que se planeja esse determinado momento para fazer uma maratona, se é obrigado ou não fazer uma maratona, né? Então eu sempre digo que ninguém é obrigado a fazer maratona desde que a pessoa realmente queira, porque os treinos vão ser cobrados e se você realmente não quiser fazer isso e não passar por isso, você vai ter mais barreiras na sua frente do que realmente você imaginava. Então, antes de mais nada, queira muito fazer uma maratona, né? Passe pelo 5, passe pelo 10, passe pelo 21 várias vezes, 5, 10, 21. Não quer dizer que você chegou no 21 que você não pode regredir a distância e fazer provas de 5 ou de 10 novamente. É importante ter experiência, é importante ter carcaça, né? Para que quando a gente comece a treinar e desenvolver esses treinos para maratona, você esteja apto a ter uma resposta boa do seu corpo em relação às intensidades, às cargas de treino, ao volume de treino, que vai te exigir um pouquinho mais. Então isso é fundamental. Não se inscrever aí, às vezes, no susto, na correria e por impulso, porque o amiguinho fez, porque alguém fez, você quer fazer maratona também, tá? Maratona pode ser para todo mundo? Pode ser para todo mundo, mas tem momentos que às vezes a gente vale mais a pena postergar a maratona do que realmente se inscrever, ir lá e fazer uma prova de qualquer forma e se machucar, tá bom? Porque querendo ou não, são 42 km. Para quem é da nossa região aí, de Blumenau, é só imaginar que você vai correndo de Blumenau até Itajaí, né? O que é bastante coisa. E aí a gente vai falar sobre quem está iniciando,
A gente está falando sobre mais de 4 horas, muitas vezes 5 horas, 6 horas de prova. Né? Então é bastante tempo correndo, precisa de uma boa base de treinamento para não correr riscos aí de ter problemas durante o percurso e também durante o processo de treinamento. Tá? A segunda questão é a gente entender como é que a gente vai montar essa estrutura de treino, certo? Isso é muito importante para que isso se encaixe com a sua rotina e isso não vire aí um problema maior, né? Para que isso não vire uma sobrecarga no seu dia a dia, porque você tem já suas responsabilidades com a família, você tem sua responsabilidade com o seu treino, você tem outros compromissos e você vai ter que passar a correr mais. Por correr mais, você vai precisar também descansar mais. E aí você começa a ter uma agenda mais apertada com algumas necessidades e, digamos que, obrigações, né? Que é o treino, que acaba se tornando quase que uma obrigação. A gente se torna uma obrigação quando a gente não faz por prazer, né? Mas quando faz por prazer a gente faz porque faz parte do processo. E o descanso é super importante. Então, por isso que é importante saber o momento exato de fazer uma maratona, para não fazer no momento que você às vezes não vai poder treinar. Eu vou viajar, eu vou casar, eu vou, enfim, entrar numa sequência de projetos muito importantes no trabalho. Então, talvez nesse período não seja interessante você treinar para maratona, a não ser que você queira treinar por treinar, fazer por fazer, né? Fazer com qualidade. Não é treinar por treinar, é fazer com qualidade, mas sem aquele objetivo de fazer um excelente tempo, de dar o seu melhor, extrair o máximo que você pode do seu corpo para fazer uma boa prova, tá? Então, isso é super importante ter essa consciência para você conseguir se organizar na sua rotina da melhor maneira possível e aí dar sequência nos treinos. Quando a gente começa a treinar para uma maratona, a gente parte de que princípio? Que essa pessoa já correu 5, 10 e 21, pelo menos, né? E que ela já tem um tempo aí de maturação na modalidade para que ela não se machuque com as sobrecargas, porque se você não correu 21 ainda, você vai ter que correr isso várias vezes, muito mais do que isso durante os treinos. Então a gente gosta e sempre indica que a pessoa já tenha corrido 21 mais de uma vez, que ela já tenha passado por treinos de 24, de 28 vezes em quando, para curtir, entender o processo. Se não curtiu, o processo já muda um pouquinho na questão de projeção de treino, né? A gente precisa de mais tempo para programar essa ida até a maratona. É importante quando que comece o projeto da maratona você já esteja treinado, né? Pronto para treinar, e não comece a querer treinar dentro de 4 meses para entregar a prova, né? Que quando faltar 4 meses para a prova você já esteja numa boa condição física para começar a treinar para maratona. Isso é muito importante. Isso é que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Elas querem começar a correr e de repente eu vou fazer uma maratona daqui a 4 meses. Mas já correu 21? Não. Já correu 10? Não. Então talvez não seja o momento de fazer uma maratona, né? Pode ser prejudicial para a sua saúde, pode ser perigoso. Então é bom ter bastante noção de como é que vai ser esse processo para conseguir a gente planejar certinho as cargas de treino, entender que você vai conseguir dar conta desses treinos, não vai ficar chateado depois ou chateada porque não conseguiu entregar aquilo que você imaginou que iria fazer e aí de repente você viu que chegou no 24, é impossível, não passou mais e vai precisar de mais tempo e não tem mais tempo. Isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam, tá? Então ter a consciência de o que você tem que fazer de treino, como montar sua semana e o que vai te esperar pela frente é muito importante, tá? E aí a gente está falando da questão de a pessoa ter que correr pelo menos, tá? Isso pode variar de acordo com o objetivo de cada um, de acordo com a experiência de cada um, entre 50 pelo menos até 100 km ou mais quilômetros por semana. Isso varia muito do histórico de cada pessoa, isso varia muito com o objetivo de cada pessoa. Pato, mas 50 km é muito pouco para fazer uma maratona. Bom, eu corri 2 horas e 35 numa maratona dentro de uma pista de 400 metros, correndo menos que 50 km por semana. Então, assim, não vou dizer que é impossível. Foi no limite, mas é impossível você fazer uma maratona e chegar no final e falar que está sobrando, daí está errado, né? A maratona realmente ela te leva a um limite físico, mental, te exaure as energias, né? Então é normal que você chegue no final e esteja cansado. Então eu consegui fazer provas, eu tenho alunos que treinam 3 vezes por semana e fizeram muitas provas boas, 3 horas e 15, 3 horas e 20, 3 horas e 35, treinando 3 vezes por semana, num volume aí máximo de 60 km por semana, tá? No volume do pico, assim, então que normalmente às vezes ficava um pouco abaixo. Isso vai muito de pessoa para pessoa, vai de acordo com a metodologia, vai de acordo com a necessidade de cada um. Eu, por exemplo, eu quero fazer maratona em 2024 e eu vou buscar fazer um volume mais alto, um volume que eu nunca fiz treinando para maratonas.
No primeiro momento eu vou me sentir cansado, porque esse volume vai me exaurir um pouquinho mais, mas eu vou me adaptar, eu vou me acostumar aos treinos e a tendência é que eu chegue na maratona mais bem treinado e consiga fazer tempos melhores do que eu já fiz e com uma qualidade durante a prova melhor do que com a qual eu já corri, tá? Então isso é importante a gente entender. Mas tudo isso é um processo de evolução dentro do esporte, tá? Não dá para começar a querer correr hoje para ano que vem querer fazer uma maratona correndo 200 km por semana como os quenianos correm, tá? Isso daí não é viável para você que está começando agora. Mas você pode ir evoluindo gradativamente até um ponto que você vai fazer aí 100 km por semana, 90 km por semana, que já é um bom volume pensando no treinamento da maratona. Né? E o que consiste uma semana aí boa de maratona? Vamos falar de forma bem generalizada, tá? Seriam pelo menos aí 4 treinos por semana, de 3 a 4 treinos. Eu já treinei pessoas para 3, como eu falei, mas eu não concordo muito, a não ser que a pessoa tenha essa disponibilidade limitada, né? No máximo 3 vezes por semana, então tá bom, então é por aqui e vamos embora. Mas eu prefiro pelo menos 4 treinos por semana, podendo chegar aí a 6 treinos por semana, podendo trabalhar às vezes treinos duplos, né, num dia. Mas vamos então generalizar, né? 4 a 5 treinos por semana. A gente tem que ter em mente que precisamos rodar mais, porque a maratona é um esporte aeróbio, a gente precisa de resistência, então a gente tem que ter volume, não é só ficar dando tiro, né? A parte de tiro ela é muito menor em relação ao volume total semanal e também muito menos intenso do que treinar com 5, 10 e 21 km, tá? Porque a gente precisa de mais tempo de exposição, a gente precisa de correr com uma intensidade um pouco mais baixa, porém a gente tem que ter um limiar mais elevado. Então tudo isso a gente pode ir trabalhando ao longo de um período para conseguir atingir aí um bom rendimento na maratona. Então, pensando em 5 treinos por semana, você vai ter 2 dias de folga, né? Então, pelo menos eu gosto de fazer 2 treinos bem leve mesmo, assim, mas aquele treino muito leve que, por exemplo, você correu sábado ou domingo, na segunda-feira você vai fazer meia horinha, 45 minutos de treino muito leve, assim, mas no aquele ritmo vovozinho, assim, para você correr mesmo tranquilamente, sem nem sujar roupa, tá? É o nítido treino para sujar roupa, só na verdade só para botar no corpo e depois botar para lavar, né? Mas você não vai suar, você não vai cansar, é realmente leve, esse ritmo é confortável, é importante fazer esse treino. Eu gosto de trabalhar normalmente com 2 treinos desse tipo de dinâmica na semana. Um treino específico de pista, né, ou de intensidade, onde a gente encaixa uma intensidade um pouco maior, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o que o período exige, né? Então a gente não trabalha treinos de alta intensidade em véspera de prova, a gente não trabalha treinos de baixa intensidade muito longe da prova, né? A gente trabalha mais invertido isso aí, para a gente trabalhar mais velocidade no período, trabalhar mais resistência no outro. E também os treinos longos, né? Então vai ter aí treinos longos que não são tão longos, aí de até 1 hora, uma rodagem mais tranquila, um ritmo mais de prova, assim, um pouquinho abaixo do ritmo de prova. E também às vezes treinos longos, aí realmente longos, aí com mais de 24, mais de 28, mais de 30 km, 36, onde a gente vai realmente trabalhar ritmo de prova, ou às vezes um pouco abaixo do ritmo de prova, ou às vezes algum treino intervalado dentro do próprio treino longo, ou blocos, né, pré-determinados. Roda 5 km, depois solta 1, roda 4, solta 1, roda 3, solta 1. Quando você vê, você fez um treinão muito longo e acaba que consegue aí fazer algo muito bom, pensando em dar estímulos de velocidade, mas também trabalhar resistência. Então essas dinâmicas são bem comuns quando a gente fala de preparar o seu corpo para uma maratona, e por isso que é importante você saber em qual momento que você está, qual momento que você se encontra, para que você possa encaixar esses treinos sem grandes problemas, sem grandes sustos, né, na sua rotina, e que ao longo de um processo você se adapte, evolua e chega na prova bem, tá? Então esse grupo nosso que está aí em Berlim é um grupo bem heterogêneo, não é um grupo homogêneo. Temos homens, mulheres, pessoas novas, pessoas com uma idade um pouco mais elevada, e que todos eles treinaram muito bem, tá? Todos eles treinaram muito bem, vírgula, né? Teve aqueles que tiveram dores, que já vinham com dores antes da maratona, que estava sendo tratado, e ao longo do processo treinou bem, e parou de treinar, e treinou bem, e parou de treinar, e treinou bem, e chegou na prova. Não chegou da melhor forma possível, mas chegou muito bem. Então assim, que é no caso o Alexandre, meu atleta, que corre comigo, e as outras pessoas correm com o professor Gabriel. E aí as outras pessoas nós temos aí mães, né, com 2 filhos, com um filho,
Temos a mãe, o pai e o avô correndo essa prova, né? Muito bacana. E temos pessoas que estão indo buscar ritmo, temos pessoas que estão indo buscar completar a maratona com qualidade, né? E isso muda toda a logística de treino de cada pessoa. Alguns treinos principais são semelhantes, por exemplo, os longões específicos em determinados momentos que antecedem a maratona, mas a forma como tu lidar com o treino de cada um é o que varia bastante. Porque algumas pessoas querem realmente ritmo, algumas pessoas querem qualidade e completar a maratona sem tanta aquela intensidade de correr atrás o tempo inteiro, né? Correr realmente com uma sobrecarga de intensidade e volume nos dias da semana. Então isso tudo varia aí o nosso planejamento para que se encaixe com o objetivo da pessoa e também que faça sentido para que ela chegue na prova bem, confiante e entregue tudo o que foi feito nesse período aí de 2 meses, 3 meses, 4 meses ou mais, tá? Porque tudo varia de acordo com cada um. Então, por exemplo, o Alexandre, né, é triatleta, mas vinha com lesão na panturrilha, foi sendo tratado, foi evoluindo, foi melhorando, sentiu dores e no final conseguiu entregar os treinos com um volume relativamente bom, com uma intensidade relativamente baixa, mas ele conseguiu evoluir mesmo assim, né? Temos aí, por exemplo, a Adelina, que virou mãe há pouco tempo, né? Não pouco tempo, mas há pouco tempo, e acabou retornando aos treinos e decidiu fazer uma maratona, né? É difícil sair desse ciclo e começar praticamente aí do zero nas corridas e já encarar uma maratona. Então tem que ser tratado de uma maneira bem diferente, né? Seu Nilson, que já é um jovem garoto, é o vô dos pequenos aí, dos filhos da Fran e do Alexandre, ele trabalha de uma outra maneira, né? Por causa da idade, já tem algumas interferências aí que podem fazer diferença significativas na forma de como você planeja o treino. Mas, por sinal, esse jovem rapaz aí tem uma energia absurda e treina muito bem e muito forte, né? Então, quando a gente começa a montar a estratégia de cada um, a gente tem que levar em consideração o histórico de cada pessoa, a forma como que ela está vivendo, quais são os processos aí que ela está enfrentando pela frente, tanto familiares, profissionais, pessoais, para que, como eu falei anteriormente, as coisas façam sentido. Senão, vira uma bola de neve louca. E aí chega na semana da prova, a pessoa está estressada, cansada, irritada e a prova não sai tão bem quanto a gente imagina. Então, para fazer uma maratona, por isso que eu digo, é muito mais do que correr apenas 42 km, 195 metros. São vários detalhes aí que influenciam. Aí, claro, eu não estou falando sobre a questão de alimentação, suplementação, fortalecimento, né? Eu estou falando sobre a questão de local onde você treina, porque isso varia muito. O tipo de prova que você escolhe, eles vão fazer a Maratona de Berlim, que é uma maratona super rápida, né? Uma maratona muito boa, uma das maratonas mais rápidas do mundo, é considerada a mais rápida do mundo, uma prova extremamente organizada, clima agradável, né? Vai estar entre até 20 graus mais ou menos, então tranquilão para fazer a prova. Mas tem provas com morro, provas com calor, provas no inverno, provas, enfim, com muitas curvas e provas que não são tão rápidas, né? E tudo isso influencia tanto a forma como você vai treinar, como a forma como você vai encarar a prova no dia da prova, porque isso tudo influencia no seu rendimento, na sua performance durante a prova, né? Então, saber como organizar isso nos seus treinos do seu dia a dia para conseguir projetar o máximo possível aquilo que você vai executar em dia de prova é super importante, certo? Então, sobre a maratona, era isso que eu queria falar, sobre esses detalhes, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto ainda daqui para frente, mas no momento de hoje a gente explicar que para fazer uma maratona não é simplesmente botar um tênis no pé e sair correndo. Você pode até fazer isso, mas as consequências de fazer uma maratona sendo inconsequente é realmente perigoso, que você pode se machucar, você pode ter problemas, né? Como a gente vê muitas pessoas tendo. Então vale a pena fazer um programa certinho, cuidadoso, bem planejado, para você desenvolver todas as suas capacidades físicas, mentais, né? Para que você chegue na prova e execute o melhor daquilo que você está programado e foi treinado para executar. Tá certo, galera? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver em relação à maratona, mande pra gente que a gente pode estar trazendo mais informações para vocês daqui pra frente. Beleza? Valeu, até mais.